O guerreiro majestoso. Esse salmo de Davi, o Salmo 18, foi escrito quando Deus o livrou de todos os seus inimigos, mas especialmente de Saul. Portanto, os inimigos de Davi eram gente do seu próprio povo, e Davi corria risco de morte, traição, todo tipo de situação que o colocaria em grande estresse. Mas Deus o livrou e também nos livra. Salmos capítulo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Assim começa Davi a traduzir os seus sentimentos ante a libertação que Deus lhe traz. O Senhor é minha força, minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. Davi poderia ali estar se louvando, se gabando diante do povo, venci meus inimigos. O povo estava clamando por ele, mas nesse momento de glória, assim como no momento de dor, Davi louva ao Senhor. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol, ou da morte, me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele ceirou. Quem ceirou? Deus. Por quê? Pelo teu socorro, esse guerreiro se levanta e ele se ira contra os malfeitores que pretendem contra você e contra a sua vida. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Aqui parece aquele monstro relatado por Jó, que da sua boca saía fogo, da sua narina saíam também fumaça, e dos seus dentes, ao se tocarem, saía também chamuscas de fogo. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou em um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Aqui novamente se faz alusão àqueles monstros que Jó menciona com poder, que animais antediluvianos que estavam aqui pairando, assombrando essa terra e que estavam, portanto, demonstrando um poder avassalador que brincava com os navios nos mares. E também aqui esses monstros se fazem presentes e demonstram as forças, as potestades dos céus que estão em guerra por você e por mim. Assim, Deus é retratado nesse poder maravilhoso de animais com poder incompreensível até hoje. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram, granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Não foram os inimigos de Deus, são os meus inimigos que estão sendo dispersos. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua compreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Novamente alusão aqui àquele animal terrível que estava ali retratado por Jó e também em outras partes da Escritura. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Que eu falo que falei ontem no programa, conforme a minha justiça, conforme as obras das minhas mãos ele me recompensa. Será que nós estamos prontos para fazer a oração do Senhor? Perdoa-nos como nós também perdoamos aos nossos devedores. Que se nós faça conforme nós fazemos aos nossos semelhantes. Ama teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. E então, se nós amamos, também seremos amados pelo nosso próximo, que é Jesus. Se amamos os nossos próximos, Jesus disse, quando fizeres a um desses pequeninos, a mim o fizestes.
Então, ao fazer isso pelos próximos, os irmãos de Jesus, Jesus também retribui fazendo a nós. Aquele que fecha seus ouvidos, fecha os olhos, tampa os ouvidos aos reclamos do pobre. Atenção. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho por sido irrepreensível para com ele, guardar-me-ei da prática do mal. Essa é uma oração, guardar-se da prática do mal. Bom, esse guerreiro que se levanta, também registrado lá em Salmos, capítulo 76, versos 3 até o verso 12. Salmo 76, vou ler do 1. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém e o lugar da habitação está em Sião. Ali quebrou as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Sim, nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó. O cavalo e os carros estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiver irado? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, o seu Deus, e não deixe de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes, a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes, e é temido pelos reis da terra. Os inimigos, ainda que sejam governantes e reis da terra, ele tranca os caminhos e ele se faz temido e motivo de nosso louvor. Temido pelos inimigos e motivo de louvor e regozijo dos homens. Dos seus servos, é claro. Salmo 144, 5 a 7. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Davi cercado de inimigos a vida toda, mas sempre cercado do poder e da proteção de Deus. Novamente vem Davi a cantar cânticos. Ele não vem para se exaltar, ainda que ele tenha dito em certos momentos do eu. Veja como ele fala do eu, sempre se referindo ao eu empoderado por Deus, não de suas próprias forças. Salmos 18, versos 34. 18, 34. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus passos para vergar um arco de bronze. Os braços para vergar um arco de bronze. E segue falando que Deus é o escudo, que Deus é a proteção. Ele prepara, mas quem é que ele está enfatizando o começo da frase, a ênfase da frase, da ação? Ele coloca Deus. Ele treina minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar o arco de bronze. Da força. Ele nos fortalece no meio da guerra, no meio da aflição, no meio das fraquezas que estamos enfraquecidos diante dos problemas desse mundo. E se assim reconhecemos, então esse guerreiro Davi, você, eu, não se apresentam como vitoriosos no momento da vitória, quando ele se coloca ali diante de todos e diz, como o início do programa, né? A gente recitou o Salmo 18, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça. E então aqui ele coloca, eu te amo, Senhor, minha força, minha rocha. Ele coloca o motivo da exaltação
pela sua liberdade, não como uma conquista pessoal, mas como uma fortaleza de Deus. É isso que a gente repara depois, quando ele diz lá no Salmo 18, versos 47 e 48, vou ler do 46 em diante. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me livraste. Ele não vai cantando diante do povo vitórias suas, mas ele põe à frente o seu escudo, a sua lança e a sua fortaleza no momento de ser louvado. É ele quem apresenta a Deus como o autor da vitória. Não em suas próprias forças, fiado em suas próprias forças, mas confiante em Deus e reconhecendo o poder de Deus, ainda que nas batalhas desta vida. Bom, guerreiros, de guerreiro a músico. Esse guerreiro que enfrentava grandes problemas a vida toda, desde o gigante Golias, os ursos, os lobos, o leão, ele que lutou contra todo tipo de fera e também contra gigantes e homens maus a vida toda, inclusive contra a conspiração dos próprios filhos. Ele que é um guerreiro fabuloso, ele agora se transforma num grande músico, num poeta que louva o Senhor. Salmo 144, 10 em diante. 144, leio do verso 9 também. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, tocarei para ti a lira de 10 cordas, para que aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal, dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Veja só que sempre na Bíblia, as mulheres de homens fiéis são sempre as mais belas filhas, as mais belas esposas. Abraão, Isaac, Jacó, são homens dos quais se fez referência de terem esposas das mais belas e também as filhas entre as mais belas também. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto, nem destruição. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Se Deus é o seu Senhor, se você o coloca em primeiro lugar, se o exalta, o inimigo foge. É assim, foi assim desde o princípio. Assim que Deus procura Adão e diz: Adão, onde estás? O inimigo que tinha pervertido Adão e Eva e que tinha feito esconder entre as folhas do jardim, escapuliu. Ele recebe a maldição e some. Se você exalta a Deus no momento de aflição, a sua força se redobra, você está sobre as nuvens, você está sobre as asas da águia. É assim que a Bíblia fala. Você está no monte, no Altíssimo, você está sobre os seus problemas e não sob os seus problemas. Você é senhor da sua vida e não está sobre a escravidão das mazelas que Satanás coloca na sua vida. Você é aquele que administra e que lidera, porque o Senhor está contigo. E aí ele é onipotente e poderoso e se levanta como um guerreiro para nos acudir. Então a nossa força não está em nós mesmos. Nós estamos fortalecidos por aquele que nos fez do pó da terra, que fez o pó da terra, que fez o universo do nada, se fez grandes estrelas. O vasto universo foi feito pela sua palavra e não há limites para o seu poder. Assim, empoderados, nós caminhamos com um Deus que tudo pode, mas não por forças próprias, mas pela própria força de Deus. E por isso cantamos, louvamos. Em vez de tornarmos truculentos e rudes, cantamos poemas e louvamos a Deus. O coração é transformado, em vez de empedernecido, enraivecido, transformado por situações adversas numa pessoa
que está completamente entregue às mazelas, que está completamente focado no problema, que está com a sua fisionomia carregada, que está com o seu ser completamente pervertido, olhando para tudo e para todos com um ódio que só vem do mal. Nós olhamos para Deus e temos o olhar de um poeta e o cântico de louvor ao nosso Deus. E isso as pessoas ouvem e têm razão para louvar também o nosso Deus. Sim, você é chamado a ser filho de Deus. E Jesus na cruz não maldisse aos outros. Ele não jogou pragas nem maldições sobre aqueles que lhes bofeteavam ou lhe açoitavam, mas antes clamava ao Pai pedindo socorro: Deus meu, por que me desamparastes? Se você se sente desamparado, saiba que o Filho de Deus também se sentiu desamparado, mas depois, acolhido no céu, do seu sacrifício aceito, e nós somos todos o galardão, a recompensa de Jesus que ele apresenta diante do universo como suas joias preciosas, tiradas do lodo da terra, do pó, para a sua maravilhosa luz. Eu e você não somos mais meramente o pó da terra, mas somos o pó da terra com as gotas do sangue de Jesus vertido da cruz. E isso nos transforma em irmãos de Jesus, nos transforma em filhos do Deus Altíssimo novamente, como no Éden. E agora nós temos que irradiar essa alegria de sermos filhos de Deus e não fazer com que as trevas se espalhem. Vê e entende. É um programa para você ver e entender e seguir diariamente, curtindo e compartilhando a palavra de Deus. Se você digitou aí #VeiEntende, lá no Google você vai ser direcionado para a sua mídia favorita. E então os nossos programas estão lá à sua disposição, este e outros muitos gravados. Você pode assistir, curtir, compartilhar, mas não se esqueça de dar uma espiadinha no Google, tve.adv.br. Você digita tve.adv.br e vai ser direcionado para a TV que apresenta a luz da palavra de Deus através de cânticos, desenhos animados para crianças, histórias infantis, muitos programas com fundo científico e cultural que embasam a palavra de Deus, aliás, o contrário, que demonstram a cientificidade da palavra de Deus e nos elevam para mais próximo do nosso Criador. Assim, nós temos motivos para louvar e o fazemos orando agora. Pai querido, ao colocarmos a Tua palavra diante de nós e no nosso coração, ainda que estejamos com as maiores dificuldades, estamos a Te louvar e a Te agradecer e a pedir a Sua tutela, a Sua proteção, que nos guie, que nos abra os caminhos no mundo de trevas com a Sua poderosa luz. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que essa luz não se apague diante de nós, que nós possamos atravessar o deserto às claras pela Tua palavra, pela Tua luz, e que os inimigos que estejam à nossa frente, à nossa retaguarda, sejam derrubados como o muro de Jericó, e que nós possamos seguir adiante naquilo que é a Tua vontade, na Tua palavra. Nós estamos pedindo mesquinharia de guerras aqui particulares da nossa vida do dia a dia. Nós estamos pedindo que o Senhor entre nas nossas mazelas, briguinhas e bate-bocas. Não, essa mesquinharia nós não queremos. Nós queremos a Tua bênção na nossa vida para transformar o nosso coração. Para que aqueles que nos amaldiçoam, nós levemos bênçãos. Para aqueles que nos maldizem, nós apresentemos a Sua palavra. E para que todo aquele que creia no Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. Usa-nos, é o que eu peço em nome de Jesus. Transforma o nosso ser, abençoa todos que estão assistindo e participando, que querem essa transformação. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus te abençoe muito. Todo dia, vê e entende.